Olá pessoal, sejam bem-vindos hoje à nossa live das cartas de Cristo, a carta 3, parte 3. Gratidão por todos que estão aqui até agora neste momento. Vamos pedir para você que você compartilhe essa live para mais pessoas, tá? Que você deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal, tá? É muito importante pra gente que você se inscreva para que você receba essas lives e os outros conteúdos do canal, tá bom? Gratidão a todos por vocês estarem aqui, né? E vamos fazer primeiro uma oraçãozinha bem rápida pra gente poder começar, tá? Fazer uma oração de agradecimento, né, por vocês todos estarem aqui, pra gente estar tendo a oportunidade desse estudo aqui. Gratidão, Pai. Obrigado por mais um dia estarmos aqui na presença de todos os nossos inscritos. Gostaríamos de te agradecer por mais um dia que nós estamos fazendo a live das cartas de Cristo, para passar o conhecimento que Jesus veio deixar para todos nós. Gratidão, Pai, por esse estudo ter chegado às nossas mãos e por nós ter chegado até aqui. Somos gratos por tudo. Gratidão. Assim é. Está feito. Está feito. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela aqui para a gente já começar a fazer o nosso estudo aqui. Vamos lá, então. Pode ler daqui, ó. Eu já disse, vocês entrarão no reino dos céus, quando se arrependerem de tudo o que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos de seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos. Então poderão ter certeza de que estarão prestes a encontrarem o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros estará mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Isso, muito bem. Então a gente já pode ver aqui, nessa primeira parte das cartas, né, que Cristo fala, né, ele ressalta novamente, né, uma pergunta que fizeram para ele: como entraremos no reino, né, no reino dos céus, no reino de Deus, né? Ele disse o seguinte, ele ressalta novamente aquilo que a gente já vem falando em todas as cartas, né? Quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes, quando vocês levarem a sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos seus pensamentos, palavras e atos malignos, e finalmente os abandonem todos, então poderão ter certeza de que estão prestes a encontrar o reino dos céus, né? Então é isso. Pra gente conseguir alcançar essa dádiva do reino dos céus que está dentro de nós, é aquilo que a gente sempre fala e vamos ressaltar de novo, né? A gente limpar nossa mente, nosso coração dos velhos hábitos, das velhas crenças, de tudo aquilo que nos mantém presos e cativos no mundo, dependentes desse loop infinito que nunca termina, né? De falar mal das pessoas, de cometer coisas contra o nosso próximo, né? Falar mal, ficar julgando, ficar olhando, ó, fulano lá, né? E falando mal. Então isso são padrões, né? Lógico que tem muito mais outros padrões que a gente vivencia no dia a dia que nos prejudicam, né? Reclamação, né? Quando você tem um boleto para pagar, chega o boleto, você fala: nossa, olha esse boleto aqui, ó, mais um já, né? Então, são padrões que tem que ser mudados para que a gente possa encontrar o reino dos céus que está dentro de nós, né? Então ele diz aqui, ó: quando alcançarem isso, perceberão que sua atitude para com os outros está mudando, pois o Pai estará fazendo seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz
todas as suas necessidades. Ou seja, então, mais do que a gente se libertar, mais do que a gente ser livre de todos esses desejos e amarras que nos aprisionam a esse mundo físico, nós vamos entender, vamos vivenciar isso, de que o Pai vai satisfazer tudo que a gente tiver de necessidade, mesmo antes disso surgir. Porque o Pai sabe de todas as coisas, ele é onipresente e onisciente. Então ele está em todos os lugares e sabe de tudo. Entenderam? Então é isso. Isso que é vivenciar o reino dos céus na prática. Porque, como eu disse, falar é só falar. Você falar e vivenciar, experienciar isso é outra coisa. Mas cada um tem a sua experiência. A minha experiência não é igual a dela. A experiência dela não é igual a de vocês. E vice-versa. Cada um tem uma forma de experienciar aquilo. Então é muito importante que quando você ouvir uma pessoa, olha, experienciei uma coisa que aconteceu comigo hoje boa, né? Por estar colocando em prática isso e por não ter acontecido talvez o mesmo com você ou algo parecido, você se sinta desprestigiado por isso. Não se sinta, porque para cada um o Pai age de uma maneira. O Pai tem um jeito diferente de entregar para um e para outro, né? Então acho isso muito importante de sempre estar ressaltando isso, né? Exatamente, cada um tem as suas vivências, cada um evolui por si próprio. E claro, a gente ajuda uns aos outros, mas cada um tem uma vivência diferente. Exatamente. Não temos que ter necessariamente as mesmas coisas acontecendo com cada um. Exatamente. E o Pai satisfaz todas as nossas necessidades, como diz ali nas cartas de Cristo. Exatamente. É só a gente saber e crer. Exatamente. A gente tem que crer para ver, né? A gente tem que antes crer que tudo vai acontecer para depois a gente poder ver isso na prática, né? Então é muito importante que todos fiquem cientes disso, que nós temos que estudar as cartas, o livro de ouro de Saint Germain, as cartas de Maria Madalena, né? Esses estudos e colocar isso em prática no teu dia a dia. Porque só assim você vai poder vivenciar, experienciar e cada vez mais aprimorar esse conhecimento para você pôr em prática cada vez mais no teu dia a dia, né? Então acho muito importante isso, vivenciar, experienciar isso no nosso dia a dia. Não né? basta ler e compreender, tem que vivenciar. Exatamente, é muito importante vivenciar isso aí. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui de novo para a gente continuar o estudo. Uma mulher exclamou: Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo. Tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: Estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a associar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido, não só para que as curasse, mas também porque tinham o anseio de saber a verdade, como tinha sido imitada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosa a
poderosamente ativa dentro da minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois, levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava, e assim foi acontecendo, até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim demonstrei que a matéria, tudo o que é visível no universo, é mente consciência tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens de movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca neste trabalho. Exato. Olha para vocês verem aqui, ele tá falando sobre o milagre, né? Chamado de milagre de multiplicação dos pães, né? Então é muito importante a gente ter essa visão, porque quando as pessoas tiveram fome, né? Como disse aqui, uma mulher disse para ela: mestre, tenho necessidade agora mesmo, tenho fome, né? Então Cristo, ele percebeu, né, que todos estavam há muitas horas ali, né? E eles andaram junto com Jesus, até que Jesus decidisse que consentisse em ensinar eles, né? Então aí Jesus se compadeceu naquele momento, né? Ele teve aquele sentimento de saciar a necessidade daquele povo, e aí ele viu ali uma oportunidade de mostrar o poder do Pai agindo através dele, né? Então ele disse aqui, ó, eles encontraram uma criança com pães e peixes e trouxeram até ele. Daí ele disse assim, ó: me afastei um pouco da multidão e tranquilamente contemplei os pães e os peixes, né? Então ele contemplou, ele viu que aquilo nada mais era que a mente poderosa de Deus, a substância da matéria que foi tornada visível. No livro de ouro de Saint-Germain, ele diz que todo esse espaço aqui, ó, tem matéria pronta para assim que a gente der um comando com a nossa mente consciente, para a gente poder criar tudo aquilo que a gente precisa. Então Cristo, ele fez isso, né? Então diz aqui, ó: sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades, né? Aí ele diz assim, ó: enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. É o que? É o crer para ver, entendeu? Cristo, ele sabia que Deus, o Pai, ia suprir a necessidade daquele povo. Ele não sabia como, mas ele sabia que seria. Por quê? Porque ele tinha fé. Ele estava crendo naquele momento que o que ele precisasse para o povo, através dele ia fazer aquele chamado de milagre, né? Que na verdade, aí ele diz aqui, ó: ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava. E assim foi acontecendo até que toda a multidão teve sua fome saciada. Ele diz aqui, ó, que várias coisas ainda restaram do alimento. Aí ele demonstrou que a matéria,
tudo que é visível no universo é a mente consciência tornada visível pela vibração das partículas, né? Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudança na matéria aconteceram como consequência das imagens em movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente consciência. Ou seja, então tudo aquilo que a gente dirige, foco, e se a gente disciplinar a nossa mente, né? A gente dirigir disciplinadamente o foco, a energia da nossa mente, consciência para algo, aquilo se materializa. Nada mais é que foi isso que Cristo fez. Cristo não fez nenhum milagre. É milagre para as pessoas que não conseguem compreender que tudo é energia, né? Isso aí sim, isso é um milagre. Mas para nós que compreendemos que tudo é vibração das partículas, tudo é energia, nós sabemos como Cristo fez o processo de materialização dos alimentos, né? Então ele disciplinou a mente dele da forma com que ele aprendeu no deserto. Ele só usou a energia da mente e consciência dele para manifestar aquilo que era não físico no mundo físico. É a reorganização de partículas, né? Aí ele diz aqui, ó: quando com uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites da mente que a mente do homem coloca nesse trabalho. Ou seja, Cristo está falando, quando a gente puramente quer fazer o bem para os outros, né? Os únicos limites do trabalho do Pai é somente a nossa mente. A nossa mente que limita o trabalho. Então, ou seja, de novo, ele está dizendo que nós que limitamos o trabalho. Ou seja, com as crenças limitantes, daquilo de falar, eu não posso, eu não consigo, eu não sou digno, eu sou pecador e bababá, bababá, entenderam? Então, nós temos que ter uma crença de que nós somos dignos, de que nós podemos, nós temos direito de tudo que o Pai criou para nós vivenciar. E vivenciar o quê? As melhores coisas que existem. Vivenciar a abundância de amor, a abundância de dinheiro, a abundância de tudo que tem, a abundância de saúde, né? Muitas pessoas pensam que a abundância é só dinheiro. Não, é abundância em todos os sentidos da vida, né? E quando você diz eu sou, no livro de Saint Germain ele diz que o eu sou é Deus em ação, né? Então quando você diz eu sou próspero, eu sou opulência, eu sou abundância em todos os sentidos da minha vida, você está invocando o que? O Deus em ação que está dentro de você. E quando você diz eu sou abundante, eu sou próspero, eu mereço, você já está colocando o reino dos céus dentro de você, o Deus em ação através de você, para que tudo aquilo que esteja nessa parte não visível se reorganize as partículas, como diz ali, e venha para o mundo visível, e se manifeste no mundo visível. Então é isso que a gente tem que começar a virar a chavinha para começar a entender como as coisas funcionam, né? No livro de Ouro de Saint Germain, assim como nas cartas de Cristo, é muito específico sobre isso. Que nós mesmos, nós que criamos os nossos infortúnios ou as nossas bênçãos. É nós que temos que tomar ciência disso. Porque consciente ou inconscientemente, a pessoa está criando tudo aquilo que ela está vivenciando. Quando é inconscientemente, está sendo criado pelo coletivo, pela consciência coletiva. Então, né? Consciência coletiva está impregnada de escassez, de crise, né? De todas aquelas coisas que estão acontecendo no mundo agora, né? Então nós que escolhemos, ou vivencia a escassez ou vivencia a abundância em todos os sentidos, né? Sem falar que a toda hora e a todo momento a gente está criando a nossa própria realidade. Exatamente, a nossa própria realidade, a todo momento. Né? A todo momento. Não tem um segundo sequer que tu não cria a tua realidade. Exatamente, não existe um segundo sequer, porque muitas pessoas ficam pensando no amanhã. Ficam pensando, ai meu Deus, preciso de dinheiro para pagar aquela conta. A conta que vai vencer semana que vem ou no mês que vem, não, eu preciso de dinheiro para pagar aquela conta. E eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer agora? Você já criou que você não tem dinheiro no futuro, então
Ou seja, não vai ter dinheiro. Você precisa ficar tranquilo, reorganizar a tua mente e pensar o quê? Eu tenho que ter dinheiro para pagar essa conta. E você faz a pergunta: universo, como é possível ter dinheiro para acertar essa conta, né? Ou como é possível ter o dinheiro que eu preciso, né? Para a satisfação das minhas necessidades. É a pergunta. E aí, o reino dos céus, Deus que está dentro de você, vai trabalhar para trazer para você aquilo que você necessita. Como Cristo diz aqui, assim, ó, a certeza, ele tinha certeza absoluta, né, de que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Cristo creu que tudo aquilo que o pessoal precisava de comida para saciar a sua fome seria atendido conforme o quanto eles necessitassem. Então nós temos que ter isso em mente. A preocupação, ela nos traz mais escassez. Quando você se preocupa com algo que você não tem, você está mandando mais sinal de escassez. Ou seja, eu não tenho, vai continuar não tendo. É o padrão, é o crer para ver. É mudar a chavinha do ver para crer, do crer para ver. Inverter. Exatamente. A gente a toda hora está criando nossa própria realidade. Então a gente tem que manter nossos pensamentos positivos. Exatamente, sim. É isso aí. Vamos lá continuar então? Vamos. Então vamos lá. Compartilhar aqui, vamos lá. Aqui. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinha visto. Isto também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilhavam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé de um tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse, e revela o pouco que meus discípulos e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se podia medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. Tá bom. Aí, por aí. Vamos voltar aqui de novo, né? Agora Cristo estava falando sobre a fé, né? Então, ele disse aqui que os próprios discípulos e as pessoas não compreenderam como ele tinha realizado aquele chamado milagre, né? Porque eles não tinham compreendido como Cristo fez as mudanças nas partículas para que se materializasse aquilo que o pessoal tinha de necessidade. E ele fala um pouco mais à frente aqui, se vocês verem, sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele perguntou: o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Aí ele disse: fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. Ou seja,
Tudo isso foi uma interpretação errônea, segundo as cartas, foi uma interpretação errônea do que verdadeiramente ele disse, né? E revela o pouco que os discípulos e os evangelistas compreendiam dos ensinamentos de Cristo, né? Então, ele disse aqui, ele mesmo dizendo, que fé, é um poder de total convicção, que toma conta da mente e não pode ser submetido a um tamanho. Então, agora nós percebemos que nós temos que remodelar os nossos pensamentos para algumas interpretações errôneas que foram feitas, né? Então, fé é fé. O que é fé? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetido a um tamanho. Ou seja, quando você fala em fé, a fé não tem tamanho. É um poder de total convicção, certo? Então a fé, ela não tem um tamanho. O tamanho do grão de mostarda, do tamanho de uma tela, do tamanho do quê? Não pode ser medido isso. É um poder de convicção, de total convicção que você tem que aquilo vai acontecer, independentemente de quais são as circunstâncias que você está sendo submetido. E ponto final. Entenderam? Vamos ler um pouquinho os comentários aqui agora. Vamos ver aqui. Boa noite. O Gever. Boa noite. Conheci você através do Luciano. Gratidão, meu querido. Boa noite, Gênia. Cheguei atrasada, depois assisto de novo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Anice Lima, gratidão. Gabriel Lopes, boa noite. Anice Lima, os escolhidos. Gabriel Lopes fez uma pergunta. Camila, você parece tensa, tá tudo bem? Não, ela não é tensa não. É que só eu que falo demais e não dou muita oportunidade pra ela falar, tá? A gente tá consertando isso ainda dos dois pra gente poder... É que quando eu começo a falar eu me empolgo. E aí às vezes eu deixo ela falar pouco, né? Então a gente tem que estar dosando isso aí. Porque isso aqui, gente, é uma coisa fenomenal. É uma coisa muito fenomenal, essas cartas de Cristo. O livro de ouro de Saint-Germain também é uma coisa muito fenomenal. A gente pretende trazer o estudo das cartas de Cristo também para o nosso canal, tá? A gente vai fazer com um outro amigo nosso aí também, né? Então a gente pretende trazer. Então isso aqui é tão... Isso enche a gente de uma total fé, uma total convicção. A gente fica transbordando de alegria porque finalmente a gente vai conseguir entender e também vocês vão entender o que é o reino dos céus. Qual foi a missão de Cristo? O que Cristo veio fazer aqui na Terra, né? Sem aquelas interpretações errôneas que tantas pessoas têm e fazem ainda hoje erroneamente, né? E a gente, assim como a gente estuda antes também, mas mesmo assim, quando a gente tá lendo aqui junto com vocês, a gente tá aprendendo muito mais ainda. Exatamente, porque a gente faz uma leitura na semana das cartas de Cristo e a gente tem um certo tipo de interpretação, mas quando chega aqui na hora da live, a gente praticamente muitas coisas que a gente recebe é canalização. Então a gente se conecta com a consciência crística e aí começa a vir as informações, né? Exatamente, eu não tô tensa não, tá? Tá, então tá bom. Vamos continuar então? Tem mais Bom. alguma observação? Uhum. Vamos continuar. Pode deixar que eu leia agora. Uhum. Se você puder, vou pedir licença pro pessoal aqui. Pega uma água pra nós lá. Tá Eu vou lendo aqui. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir, dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que você ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que viu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar os milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor,
comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que é verdade, você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentimento de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em um Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem suas necessidades dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muitos de vocês creem ter recebido diretamente de Jesus. Foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Então, muito interessante essa parte também, porque ele fala sobre crença, né? Que a crença, a fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo. Pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho, ou seja, a fé não pode ter um tamanho, né? A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê que você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam e receberão. Hoje as pessoas querem receber primeiro para crer. Ou seja, então isso é uma crença. E se você contradiz a pessoa dizendo: você primeiro tem que crer para ver, as pessoas ficam: mas como? Como que eu vou crer em algo que eu não tenho ainda? Não faz sentido. Não, né? Como é que é? Foge da lógica, as pessoas dizem, né? Exatamente, foge da lógica por causa que elas se acostumaram a primeiro ver as coisas depois para acreditar que aquilo realmente é verdade, que aquilo é real. Exato. Por causa que a gente está acostumado a ver para crer. A ver para crer, né? Ver qualquer coisa, ler qualquer coisa que comprove que aquilo é verdadeiro. Exatamente. E não ao contrário. Tanto que tem muita coisa hoje na mídia e em tantos outros lugares, né? Que faz você primeiro... a mídia, ela te condicionou a primeiro ver para crer. Exatamente para tirar essa convicção de que você tem que crer que vai receber e vai receber. Como Jesus dizia, ó: creiam que receberão e receberão. Hoje, as pessoas estão tão entrelaçadas nesse sistema de ver para crer, que elas constantemente criam seus próprios infortúnios, porque estão sempre preocupados em assistir notícia de jornal, de rede bobo, que são e novela, que não tem coisa pior do que novela hoje na vida do ser humano. Pior coisa do que novela é assistir jornal, né? Que você acha que está sendo informado, mas na verdade naquele momento você se conecta com a consciência coletiva e cria mais do mesmo. Mais do mesmo. Então ali só vai falar de a economia tá indo ruim, a saúde tá ruim, né? Tem o bichinho aí que tá sofrendo mutação, né? Então tudo isso cria no coletivo, né? Todas as doenças e infortúnios, vocês têm que entender que tudo isso primeiro é criado na onde, ó? No mental. E esses caras da grande mídia, eles sabem como manipular a nossa mente através da consciência coletiva. E aí é criado toda sorte de infortúnios para as pessoas. É crise, é porque estamos em crise, é por causa do bichinho que tem que usar aquele troço na cara, entende?
Então é trabalhar a consciência coletiva para que o quê? Para que isso se materialize na vida das pessoas. Vocês entenderam? O bichinho, ele existe, por quê? Porque foi criação da consciência coletiva. Conseguiram entender agora? Então, enquanto a gente não mudar esse padrão, enquanto uma grande massa de pessoas não entenderem que a mídia não é a televisão que prejudica, não é o aparelho, mas é o propósito para o que ele é usado que prejudica. Quando as pessoas perceberem isso, ó, nós vamos dar uma guinada, nossa, nós vamos subir pra 12ª dimensão assim, ó, rapidinho. E não é só os jornais em si, mas também, como o Luiz citou, as novelas também. Ah, Camila, Luiz, é só uma novela, não tem nada a ver. Tem um monte de mensagem subliminar. Tem um monte de mensagem subliminar que eles colocam na tua cabeça que a vida é assim. De que a pessoa que tem muito dinheiro é mal, que você tem que ser miserável pra você ser uma pessoa boa. E se tu tem um relacionamento, não vai estar certo, porque a pessoa vai te dar um chifre. E tem muitas coisas que trazem isso pra vida real, exatamente pra pessoa acreditar que a vida vai ser sempre assim e que nunca vai mudar. Isso, exatamente. Aí quando muitos falam que primeiro você tem que crer pra receber e vai receber, daí as pessoas falam, não, mas isso não é possível. Como que isso vai acontecer? Porque as pessoas não entendem o que? A mecânica quântica, a física quântica que Cristo veio nos ensinar. Exato. E agora, todos vocês que estão aqui estão tendo contato com o que Cristo veio ensinar. Física quântica, mecânica quântica, seja o que você queira chamar. Exatamente. E tipo, não é muito diferente em relação aos filmes que a gente assistia, né? Porque tem determinados tipos de filmes que a gente tem que ter muito cuidado com o que assiste, por causa que isso pode atrair aquilo pra tua vida. Exatamente. E também tem aquelas mensagens subliminar também nos filmes. O teu subconsciente ele entende e coloca em prática. Entende como sendo a realidade da coisa e tu cria aquilo pra tua vida e tu nem sabe como. Filmes que contêm violência, né? Aqueles filmes de terror também. Exatamente. Filme de terror, ele é pior ainda porque ele faz você criar um ectoplasma negativo que aí os irmãos não síncronos, como chamam, né, eles vêm lá e sugam esse ectoplasma seu. Te causa medo e apreensão para que você crie inconscientemente esse ectoplasma para eles se alimentarem disso. Exatamente. Por isso que a gente diz para vocês, tomem muito cuidado com as músicas que vocês ouvem e ainda mais com as músicas que vocês escutam de outras línguas. Quando tiver alguma música que tem uma letra em outra língua, sempre procurar pegar a tradução para ver o que a música tá querendo dizer, tá? O Alexandre Grande perguntou: podemos orar e pedir perdão por nossas condutas diretamente ao Pai Celestial sem depender de sacerdote? Sim, pode. E na verdade é o que tem que ser feito, tá? E a penitência? Faz sentido infligirmos a nós mesmos alguma punição? Não. Não, porque eu não vejo sentido nisso, tá? E esse negócio de se punir pra pedir perdão, isso é coisa que não faz sentido, tá? Porque pra que você precisa se punir pra obter perdão? Deus, ele não pune ninguém. Ele só, simplesmente, no livro de Ouro de Saint-Germain, ele fala o seguinte: Deus nunca pune ninguém e nunca julga ninguém. Quando você tropeça ou comete um erro, ele sempre diz: filho, levanta e continua a tua jornada, até que você acerte o seu caminho. Entendeu? Deus, ele não pune ninguém. Não precisa de penitência, de nada disso, porque isso é coisa isso é coisa que não existe mais. Aquela de sacrifício de animal também, lá nos tempos antigos, aquilo era tudo moldado por crenças, entendeu? Não necessitava de nada disso, porque foi interpretações errôneas que os sacerdotes e que os discípulos tiveram das coisas. São distorções, entenderam? Não precisa de nada disso, de punição. Onde já se viu isso? Não precisa disso, pessoal.
negativo. Você pode falar diretamente com o pai e o pai nunca vai te julgar por isso. Sempre vai estar tendo a oportunidade de você levantar e seguir o teu caminho. Porque se a gente fosse pra vir pra cá pra só ter uma vida boa, tranquilinha, ia ser fácil. A gente precisa o quê? Aprender com os erros pra quê? Pra evoluir. Não é isso? É isso. Então não tem esse negócio de penitência, de punição, não. Isso aí não existe. O Alexandre o Grande disse: a mídia usa a MK Ultra para lobotizar as pessoas. Exatamente. Reprogramação mental, exatamente. Jânia Campos perguntou: enquanto as pessoas não pararem em diversas mídias, elas vão viver vendadas. Verdade. Isso aí também. Só a Jânia compreendeu certinho o que a gente tá querendo passar, hein? Lígia comentou: nada acontece no corpo físico sem antes ter passado pelo mental. Assim, o que você acredita, você experimenta em sua vida. Exatamente. E é o que? É um tipo de crença, como o Cristo citou. A crença que você tem, ela vai gerar a tua experiência de vida. Crença negativa? Experiência negativa. Crença positiva? Experiência positiva. É simples assim. A Giana colocou também: agora seleciono tudo que vejo e ouço, orai e vigiai. É isso aí, exatamente. Muito bem. Gabriel Lopes: vocês acreditam em karma? Antes havia karma, tá? Que era a roda que nos prendia naquele loop, que foi criada, segundo o que a gente sabe, foi criada pelos irmãos escuros, tá? Pra gente viver nessa roda de karma. Tem a série que eu vou deixar depois nos comentários, aqui no primeiro comentário fixado, para que vocês entendam um pouco sobre como foi criado esse loop de reencarnações, tá? Então, a gente acredita sim, mas é uma coisa que vai ficar no passado, tá? Porque não vai haver mais karma. Aqui, por exemplo, pelo menos aqui na Terra, não vai ter mais karma, tá? Então é isso aí, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui. Compartilhar a tela para que a gente possa continuar. Agora, onde é que a gente parou? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então a gente leu até aqui, ó. Você tem sentido da verdadeira convicção, né? Vai lá. Aqui, ó. Mas agora relato em medida a história. Vai lá. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu. Que as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês já tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muito que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição que devem agora alcançar a um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem esse alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto: veja esta grande árvore.
cresceu desde a menor semente que se pode imaginar. Veja o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo este enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isto não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é então a obra do Pai, quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra, é regado pela chuva. Começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente é a convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si. Uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede, tão poderosamente como a semente de mostarda conhece sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeição realizada, à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e impedem de alcançar tudo o que você deseja, montanhas que em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Olha só a importância que ele diz aqui. Cristo ele usa, né, o mesmo exemplo da semente, né? Ele pergunta para as pessoas: vocês sabem o que é a fé, na verdade, né? O que é todas essas coisas milagrosas que eu faço, né? Ele diz assim, ó. Aí pega o exemplo da semente, né? O que é uma semente? Vocês podem dizer? Aí ele diz: não podem, mas eu posso dizer o que é. Porque Cristo ele viu tudo isso no deserto, quando ele estava lá, né? Ele diz: a semente ela é uma entidade diminuta de conhecimento da consciência, né? É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. E aqui, se a gente pegar um ganchinho, tudo que a gente quer criar para nós, né, é como se fosse uma semente. Essa semente, ela vai ser plantada com o quê? Com a nossa ideia que a gente tem, que a gente quer. Eu quero saúde, a abundância de saúde. É uma semente que você tem que plantar na onde? Dentro da tua mente. Entenderam? É um conhecimento consciente. E aí, essa sementinha você tem que ir regando ela com pensamentos o quê? Positivos. Entenderam como é que fica, como é que dá pegando o gancho da semente? Rega com pensamento positivo e ela vai crescer e se transformar naquilo que você quer. Mas entenderam que é um trabalho dia a dia? Tem que estar regando sempre com pensamentos positivos. E quando vem um pensamento negativo, você tem que dizer: opa, esse não sou eu. Eu sou a única presença atuando aqui. Que é o que Saint Germain fala no livro de ouro. Quem não leu o livro de ouro, pessoal, de Saint Germain, recomendo que leiam, viu? Porque tem muita coisa nesse livro. Então ele diz aqui, ó. É um fragmento da consciência retirado da consciência criativa divina, do Pai. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva,
começará a vestir a si mesmo com a matéria visível, da qual possui conhecimento no fundo de si mesmo. Então, ou seja, quando você planta essa sementinha de abundância de saúde, abundância em todos os sentidos, quando você fala em felicidade, eu quero ser feliz, né? Tem muitas pessoas que estão procurando assim, eu quero uma casa, um carro e isso e aquilo para ser feliz. Mas vocês não concordam comigo que ser feliz é ter tudo que você quer realizado? Então por que você tá dando nome aos bois? Certo? Quando você poderia dizer, eu quero ser feliz. Quando você quer ser feliz, é tudo aquilo que você tem na sua mente realizado para você já. Então isso é uma maneira mais fácil de chegar nessa semente. Você pode pegar essa semente da felicidade e colocar tudo aquilo que você quer nela. E desejar ser feliz. E regar tudo isso com pensamentos positivos. E também com visualizações e já vivenciar como se aquilo você já tivesse recebido aquilo. Isso é regar. Ser regado pela chuva da positividade. E aí, tudo isso vai começar a vestir-se a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Que foi aquilo que você criou. Entenderam? Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem desse conhecimento unidirecionado de si. Uma convicção na consciência. Essa convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Né? Vai dizer aqui, ó. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente da mostarda conhece sua própria identidade, poderia fazer a qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, que é o que eu acabei de falar agora, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida, né? Aí ele diz aqui, ó, e com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho, que impedem de você de alcançar o que você deseja, são montanhas que, em momentos de imprudência e pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Daí tá a importância do quê? Orai e vigiai. Momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Orai e vigiai. Tá vendo como uma coisa começa a encaixar na outra agora? Fica muito mais fácil de entender, né, pessoal? A gente tá aqui também, estamos aprendendo junto com vocês, né? Exatamente. Quando a gente faz esse orar e vigiar, se a gente pensar alguma coisa negativa, a gente tem condições de reelaborar aquele pensamento negativo que veio na nossa mente, substituir por um pensamento positivo. Exatamente. Porque se tu não substitui logo, inconscientemente tá criando aquilo pra tua vida. Por isso a importância do orar e vigiar. A gente tem que sempre estar orando e vigiando nossos pensamentos. Causa não só apenas os pensamentos, mas sentimentos e as emoções. Exatamente, é isso aí. A Nereide comentou, muito boa esta aula. Deus é puro amor. Gratidão, minha querida. Gratidão. Todos nós estamos aprendendo, todos nós juntos, né? Que é um grupo de estudo das cartas de Cristo, ó. Gabriel Lopes comentou, realmente tudo faz sentido. Através de Cristo enxergamos o quão esse sistema é mau. Por isso, fizeram isso aqui com ele, que a gente não pode falar. Ele denunciou o sistema. Realmente, ele veio para libertar as pessoas da amarra desse sistema. Mas, pros caras aí que governavam, porque não governa mais, eu creio que eles não governam mais, porque eu tenho fé que eles não governam mais, que nós somos donos da nossa própria vida, nós que conduzimos o nosso barquinho, nós somos o capitão do nosso barquinho, esses caras não têm mais poder. E Cristo, ele veio para mostrar isso, que nós temos o poder na nossa própria mente, né? Que naquele momento, até alguns dias, e algumas pessoas que ainda estão na 3D são controladas por esses caras, exatamente por isso, né? Então,
É muito importante que você tome consciência de que você é o capitão do teu próprio barco, do teu próprio navio, certo? E você vai ter a convicção de que é você que cria a tua realidade, né? Gabriel Lopes fez um comentário muito sensacional aí. Obrigado pelo seu comentário, viu, Gabriel? E aí, tem mais Exatamente, a gente cria a nossa própria vida. Exato, é isso aí. Não tem muito o que falar, por causa que essa carta é muito explicativa já. E são... Opa! Peraí, que eu ia colocar outra aqui, ó. A Cleovenice comentou: eu com 7.1 aprendendo com estes jovens. Gratidão por vocês existirem. Gratidão, minha querida. A gente te agradece, tá? Nós todos estamos aprendendo todos juntos, né? Isso que é o mais interessante. Porque a gente lê aqui, como a gente falou, a gente lê as cartas, passa uma leitura, né? No decorrer da semana, mas quando a gente chega aqui, a gente totalmente é outra visão que a gente tem, né? Porque a gente se conecta com a consciência crística. Todos nós que estamos aqui estamos conectados com a consciência de Cristo, a consciência crística. E nós estamos fazendo o quê? Fazendo downloads de informações, né? Canalização, como é chamado hoje, né? A Valkyria comentou: os paradigmas do sistema nos faz acreditar só em coisas negativas. Sua família é pobre, você coloca no seu subconsciente que você será pobre. Você pode mudar essa programação negativa. Exatamente. É você que pode mudar. Tudo só depende de você. Gratidão, minha querida. Gratidão. Tudo só depende da gente, pessoal. Não depende de mais ninguém. É só de nós mesmos, tá? Não depende do fulano, do ciclano, do beltrano. Depende só da gente. Da gente mesmo. Por isso também a limpeza interior que a gente sempre cita aqui. Exatamente. A limpeza interior é a coisa mais importante que existe. Não tem como continuar, querer seguir um caminho novo com uma bagagem velha, né? Então você tem que deixar as coisas velhas irem embora para você começar as coisas novas, né? Para dar lugar às novas, né? Exatamente. Exato. Tem mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Nossa live, a gente vai começar a encurtar um pouco mais as nossas lives agora. Fazer com menos de 1 hora pra ficar bom pra todo mundo, tá? Pra não tomar muito tempo, pra não ficar cansativo, tá? Então a gente vai ficando por aqui. Gratidão a todos vocês, tá? Amanhã tem mais uma live das Cartas de Cristo, com menos de 1 hora de duração também. E sábado teremos live das Cartas de Maria Madalena com Cristiano Costa, falando sobre gratidão. Tá bom, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui, tá? Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. Não esqueçam de compartilhar essa live, deixar seu like se você for novo, se inscreve no canal, tá? Dá uma força enorme pra gente. E entra no nosso grupo de estudos, tá? Porque no nosso grupo de estudos a gente sempre tá mandando... a gente tem que começar a mandar o estudo do dia pro pessoal que a gente vai estudar na semana, tá? Para vocês poderem estudar junto com a gente. E se aí vocês tiverem perguntas, traz aqui na live também que a gente vai responder as dúvidas. Não vamos deixar ninguém com dúvida, tá bom? Então, pessoal, gratidão. Gratidão. E até amanhã, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.